Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Esse é um cenário diferente, né? Porque nesse cenário eu vou tentar contar umas histórias para vocês e ver como é que funciona essa questão do diálogo. Também vai ser aqui onde eu vou tirar dúvidas, responder perguntas sobre algum vídeo que tenha sido mais polêmico. Mas hoje eu quero contar uma narrativa. Inclusive vocês podem mandar narrativas também, histórias. Eu acho isso bem legal para compartilhar, né? Mas a história que eu quero contar hoje é sobre solidão. Então o tema desse vídeo é solidão. O que acontece? Solidão é um negócio que a gente não escolhe sentir, concordam? Então, às vezes a gente tá cheio de gente ao redor, repleto de amigos e simplesmente falta alguém, falta uma conversa, falta um link e a gente se sente só. É como se recheado de pessoas não tivesse ninguém ali. Da mesma maneira, às vezes a pessoa está sozinha e ela está munida de pensamentos, projetos, atividades e com isso tem muito o que fazer, tem muito o que pensar, mesmo que não tenha alguém ali, ela tem um vínculo. Então, fazia tempo que eu não pensava, porque eu sou uma pessoa com uma família bacana, presente, com muitos colegas de trabalho, alguns amigos, e com isso eu não pensava em solidão. Mas eu estava dando aula há um tempo atrás e um aluno chegou para mim e falou que estava se sentindo sozinho. Na verdade, não foi ele que chegou. Eu vivia esperando a atitude dele, porque no início do ano ele era bem responsivo, sabe? Ativo, interessado. E de repente ele simplesmente se desmobilizou, se desmotivou e passou a ser aquele aluno que está sempre com sono. Então eu ia lá, chamava a atenção dele, ele cansava, eu ia lá, chamava a atenção de novo e assim ficava nesse ia e vi, ele de cabeça baixa e tal. E eu achei estranho, em um determinado momento eu dei uma bronca nele, e depois da aula falei que queria conversar com ele, e ele se abriu. Ele disse, eu tô me sentindo muito só, os meus amigos não moram aqui em Natal, eu não tenho com quem conversar, as pessoas aqui da sala do início do ano que aceitaram trocar ideia estão fechadas em grupos. E daí fez muito sentido. Porque não é que ele estava cansado, ele não estava com preguiça, ele estava triste. Quando eu falava e reclamava com ele, que ele dizia, tô com sono, professor. Ele não estava com sono, ele estava triste. E daí tem tantas coisas assim, né? E tem coisas que evidenciam. Eu fiz um papelzinho com a colinha. Basicamente, quando a gente vê o estresse desses meninos, sabe? Eles, de repente, estão tão estressados com alguma coisa a ponto deles desistirem. É complicado. Ou quando a gente vê eles com cara de pensador. Vocês têm isso? Tem aqueles alunos que você tá dando aula, tu vê que o cara não tá ali. Ou tá sempre se distraindo, mas quando você bota o olho, ele já faz uma cara de interessado, de alguém que tá disposto. E pra mim isso são sinais do que tá acontecendo com ele. Mas daí você me diz assim, Felipe, mas todo mundo se sente sozinho e tem que ensinar as pessoas a viverem sozinhas. Como é que ensina? Porque assim, a solidão é romantizada. Você tem o poeta, o poeta precisa da solidão para criar. Você tem o inventor, você tem a pessoa que cria. Tem os artistas, os gênios. Mano, e para um adolescente que você está tendo que conversar, como é que você diz para ele que ele tem que criar? Ou para uma pessoa que já tem uma depressão? E qual que é o papel da gente dando aula, se relacionando com essas pessoas? Porque a aula não é só conteúdo, não é mesmo? Daí assim, eu fiz o que estava ali ao meu alcance, troquei ideia com ele, dei meu WhatsApp para ele, falei com a coordenadora e a gente foi conversando. Daí no papo ele disse que ele tinha se mudado para Natal, que fazia pouquíssimo tempo e que quando ele veio para Natal a família dele estava sempre em festa, mas que Natal não tinha sido uma cidade receptiva
e que com isso ele estava sentindo muito falta dos amigos, do suporte, dos familiares que ele tinha deixado na outra cidade. Uau! Daí, claro, tu faz o recorte, né? Tu vai falar, ó, quando você tá só, no passado, tem as lembranças. E essas lembranças no passado são ótimas, mas são passado. Então se alimenta do lado positivo delas, mas não fica triste porque é passado, porque se eles saíram da tua vida tem um motivo. Tu veio para Natal para acrescentar algo na tua vida e a gente foi conversando e trocando ideia, mas sabe o que eu senti? É que a mudança dele não veio a partir de um crescimento. Então ele estava se fechando com sono, perdendo estímulo por causa de um sofrimento. Então não foi por causa de um aprendizado, né? Ele não aprendeu e daí ele estava mudando porque ele aprendeu algo bom. Ele sofreu e daí a exclusão, o bullying, não sei bem identificar, fizeram com que ele se fechasse ali naquela conchinha. E se a escola e se a família não intervém nesse tipo de papel, um garoto desse no futuro tem uma doença mental. Vocês entendem onde eu quero chegar? Porque assim, se você tá só, um determinado momento você vai estar só. E quando você estiver sozinho, para você ver assim, né, até a sombra da gente abandona a gente. Porque de noite não tem sombra. E tu vai falar isso para um aluno. E daí como é que tu prepara isso para um aluno? Que são coisas que a escola não pensa, nem a família. Porque a família está o tempo inteiro trabalhando. No caso dele, ele só tem uma mãe. A mãe trabalha manhã e tarde. Pai falecido. Os tios que viviam em casa fazendo companhia, que levaram ele para o shopping, já não levavam mais. Ele não consegue se relacionar com os amigos. Então, assim, tem que ter um aparato. Porque se a gente não ensina esses alunos a se alimentar, sabe, a criar emoções, a terem vontade, a se interessar, acabou. A gente vai continuar alimentando uma sociedade relativamente doente. Tem lógica. E eu me preocupo com isso, assim, porque esse aluno me pareceu um reflexo de vários alunos que eu já tive no decorrer da última década. Vários alunos que eu já tive no decorrer aí e que eu agora faço uma associação ou outra. Claro que eu tive alunos tristes, claro que eu tive outros tipos de situação. Quem trabalha em escola particular ou pública, é cada tipo de situação. É pai que bate em aluno, é aluno depressivo, aluno que rouba, aluno que tem todo tipo de situação. Mas esse tipo assim... E a sociedade é muito culpada, e o pai que está ausente é muito culpado, e a escola que só dá aula também é muito culpada. Por menos que seja papel dos outros. Mas a gente só lembra das pessoas em funerais. Então assim, eu tive uma conversa, ele foi se alongando, conversei com a turma, falei para a turma, então vamos fazer um rodízio de quem cuida do menino e vamos trocar ideia e tal. Sabe o que a turma disse? Que ele era louco. Não quero conversar com esse menino, não. Esse menino é perturbado, ele grita muito, ele é cheio de conversa. E aí? Quem é louco? E quem é que não é louco? Né? Para tu conversar com os alunos sobre isso, porque o diferente... E não é diferente, a gente fica tão perdido em estereótipos, o gay, o violento... o negro, todo mundo é diferente, porque tu gosta de alguma coisa diferente, porque você ouve uma música diferente, e daí tu quer colocar todo mundo em caixinha, e no fim, nas caixinhas estão sozinhos. Então, a gente conversou muito e eu fiz um projeto com eles, rápido, que era basicamente pra gente encontrar um meio termo, e eu chamei de... entrando no caminho, né, em inglês, ou seja, em português ficaria mais ou menos a busca pelo caminho,
que era mais ou menos tentar medir com eles o que era ser frio demais e o que era ser sensível demais. Porque quando tu é frio, você machuca. E quando você é sensível a outra pessoa, você acaba machucado. A turminha dele tem 30 alunos. E a gente foi conversando, e daí eu apresentei um pouquinho da filosofia do taoísmo, e daí alguns trouxeram os conceitos bíblicos, outros falaram de desenhos animados que eles tinham visto. E foi bem massa, porque a gente consegue atrair um meio termo, e as crianças têm que aprender empatia. Porque até os 10 anos ali, as crianças se importam, mas elas não sabem explicar. Crianças são cruéis muitas vezes, porque elas não sentem o que não ocorreu com elas. E muitas vezes as crianças são vingativas também. Embora esse rapaz não fosse uma criança, já era uma turminha adolescente ali. 14 anos. Mas era essa a história, e a gente acabou resolvendo. Hoje em dia ele já está bem feliz, bem animado. Às vezes a gente pega ele nos momentos de solidão, mas agora não tem mais o que fazer, faz parte. Ele aprendeu que ele tem que ser duro, ao mesmo tempo ele tem que ser sensível, que ele tem que ser simpático, ao mesmo tempo ele tem que saber dizer não. A turminha dele fez, a gente fez disso um projeto de um bimestre, e eu quis fazer esse vídeo para dizer, presta atenção no teu aluno também. Se tu vê um aluno de cabeça baixa, talvez não seja sono. E explica para ele que ele tem que aprender a se gostar. E explica para a turma que a gente tem que aprender a ser maleável. Sabe, ser maleável é ser como água no rio e saber desviar das pedras, mas também é ser quente e esquentar quem que a gente curte, quem que a gente ama, e fazer com que as pessoas se sintam bem com a gente. E acho que compensa nesse ponto. Bom, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O aluno, o problema, a complicação, da reflexão. E vamos seguindo. Se vocês gostaram desse tipo de quadro, comenta aqui. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês têm uma história bacana, comenta para eu saber também. Vamos combater a solidão e evitar que uma solidão vire uma depressão ou um problema mais grave. Vamos fazer com que as escolas sejam mais ativas, e para isso projetos, atividades, brincadeiras. E eu vejo vocês numa próxima história. Tchau, tchau!